Cláudio Rezende, o time já voltou do Peru, o Cuca por lá poupou alguns jogadores, então é força máxima. Como é que vai o Galo para estrear diante do torcedor no Mineirão, hein, Rezende? Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia, Thiago Reis, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes desta sexta-feira. Sextou com reapresentação no Galo, agora pela manhã, jogadores que ontem folgaram, né, depois de uma viagem bem desgastante. A delegação do Atlético chegou já quase 4 horas da manhã, né, de quinta-feira, no retorno a Belo Horizonte, e hoje já teve treino agora cedo na cidade do Galo. E as notícias são boas, porque o técnico Cuca tem todo o elenco, né, os jogadores titulares dele à disposição para esse jogo contra o São Paulo no domingo. O volante Alan Franco, ele não treinou lá em Cusco, não ficou no banco de reservas porque estava gripado. E aí hoje treinou normalmente, o Alan Franco estava com desgaste físico também, aí o Cuca preferiu preservá-lo desse jogo para não perder o jogador por mais tempo, né? Então ficou fora o Franco e agora fica disponível novamente para esse jogo do Campeonato Brasileiro. E se nada mudar até domingo, a tendência é de que o Cuca escalhe o time da primeira rodada, né? Quando o Galo teve força máxima contra o Grêmio em Porto Alegre. O Cuca nos últimos tempos vem gostando muito do Rubens, né? O Rubens é um jogador que a qualquer momento pode pintar no time. Se alguém der brecha ali no meio campo, como o Rubens foi utilizado lá contra o Cienciano, na vaga do Alan Franco, a turma tem que ficar esperta ali, porque o Rubens vem agradando demais ao técnico Cuca pela entrega, né? Por tudo que ele vem fazendo aí nos últimos jogos, vem correspondendo. Mas a tendência, Thiago, é que ainda mantém ali o Alan Franco com o Gabriel Menino, o Scarpa e o trio ofensivo, né? Com o Coelho, com o Rony e o Hulk. O Galo tá precisando voltar a vencer, porque vinha numa batida muito boa, né? Até a goleada sobre o América no primeiro jogo da final, mas agora são 3 jogos sem vitória. Perdeu pro América a finalíssima do Mineiro, ali não fez muita diferença, né? Porque conquistou o título, mas aí veio a derrota para o Grêmio, uma derrota complicada, ruim sempre, né? Começar mal o Brasileiro, e veio esse empate na altitude, o time jogando bem de novo, mas não conseguindo vencer. Pelas pretensões do Atlético, Thiago, no Brasileirão, o Cuca sabe que é fundamental vencer. E agora, na sequência, são 3 jogos em casa. Tem o São Paulo domingo, na outra quinta-feira tem o Deportes Iquique, esse jogo sem público também no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, e no fim de semana seguinte, o Vitória da Bahia. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, também em BH, como a Arena MRV não estará pronta até a semana que vem, mais um jogo no Mineirão. Então o Galo vai ter 3 jogos no Gigante da Pampulha. É pensar um jogo cada vez, Thiago. Primeiro o São Paulo, mas o Galo, para voltar forte aí nessa retomada das vitórias no Campeonato Brasileiro, tem que ser pra já. Ô Emerson Romano, há um alento por parte do torcedor, imagino, porque o jogo contra o Grêmio, o Galo jogou bem. Ah, mas perdeu um monte de gol. Perdeu mesmo, não pode, mas se mostrou com uma postura ofensiva, criando bastante, e poderia até ter tido uma goleada fora de casa se convertesse às inúmeras oportunidades que criou, já em especial no primeiro tempo. Aí você tem uma altitude sul-americana, ainda assim o time tem uma boa postura, mas também não vence. Essa mescla, Romano, de bom desempenho, boa atuação, mas sem vitória. Tem que quebrar essa casca domingo, hein, Emerson? Tem que quebrar essa casca, mas o que dá uma esperança, uma expectativa para o torcedor é o fato de que o Atlético jogou bem. O Atlético jogou bem contra o Grêmio, o Atlético jogou bem contra o Cienciano, e existia inclusive até um temor por conta da altitude e tudo mais, e o time sentir o Atlético mostrando que tem condições de jogar bem e vencer. Faltando agora um pouco de acerto nas finalizações, né? O Atlético aproveitar as chances que são criadas. Eu diria que o torcedor estaria muito preocupado se o Atlético não estivesse criando, se o Atlético não estivesse jogando, mas o Atlético está criando as oportunidades, o Atlético está jogando e jogando bem. O detalhe da finalização é que precisa ser melhorado no Atlético. O Atlético melhorar essa finalização. Não adianta você ter mais volume de jogo, você ter mais controle do jogo e não conseguir converter os gols, né? Como dizia o saudoso Fernando de Campos Sasso, não adianta você ter esse controle se não colocar a bola na casinha. Então, o momento agora passa muito mais de uma melhora
nas finalizações do Atlético do que o futebol apresentado. Acho que isso é que dá uma esperança ao torcedor atleticano. Ô Edu Panzi, o fato de ser diante da torcida, né? Claro, o Atlético em casa, Mineirão continua sendo a casa do Galo, a Arena MRV vem aí já já. O fato de estar diante do torcedor, você acha que aumenta essa régua, né? O cara se sente, obviamente, mais estimulado, não que ele perca os gols porque quer, mas diante da torcida tende a essa bola entrar com uma certa facilidade, talvez com menos dificuldade do que aconteceu fora de casa, Du? Não, Thiago, eu acho que jogando em casa, no Mineirão, diante da torcida, talvez o Atlético, pelo volume ofensivo que tem jogando em Belo Horizonte, ele crie mais. Quando você cria mais, você vai ter mais oportunidade, você vai errar, obviamente, mas você, tendo mais oportunidade, a chance de acertar, ela acaba sendo maior. Mas é o que o Romano falou, cara, o Atlético precisa melhorar a finalização, sim. Ninguém é campeão brasileiro só com bom desempenho, ninguém é campeão da Sul-Americana só jogando bem, nem da Copa do Brasil. Você tem que ganhar também, você tem que entregar resultado, e desempenho e resultado precisam caminhar juntos. Não adianta você ter um e não ter o outro, porque se você tem resultado no momento e não tem desempenho, uma hora o resultado ele acaba, porque você está jogando mal. E se você tem desempenho e não tem resultado, uma hora você vai perder desempenho por conta da falta de confiança. Você começa a perder gol, começa a faltar confiança, o seu desempenho vai lá embaixo. Então o Atlético precisa estar atento a isso. Já são 3 jogos sem vitória e é claro que é nosso papel chamar atenção para isso. Eu não tenho dúvida que o Cuca também deve estar chamando atenção para esse tipo de coisa. É só início, mas são 2 jogos em que o Atlético criou bastante e perdeu muitos gols e acabou deixando de escapar 2 vitórias. Ô Cláudio Rezende, como é que tá a procura pelo ingresso? O torcedor, mesmo diante de 2 resultados ruins do Galo, a estreia de Sul-Americana e de Brasileiro, tá animado? Vamos ter casa cheia? A massa atleticana tem que empurrar o Galão domingo, hein, Cláudio? O detalhe é o seguinte, Thiago, a previsão inicial é de 40 mil torcedores. A venda ainda não emplacou completamente não, Thiago, mas há uma expectativa, né? Hoje a turma costuma receber, né? No início do mês, recebe salário, vai chegando mais perto do jogo também, fim de semana, o pessoal vai animando aí. Então o Atlético abriu todos os setores do Mineirão, então todos os setores estarão disponíveis, esperando casa cheia, esperando um bom público. Os ingressos para sócios a partir de R$39, o ingresso mais barato aí para sócios, categorias superiores, R$39. Então é para esse fim de semana, Galão da Massa. Eu destacava, né, Thiago? É bom lembrarmos que no meio de semana é jogo da Copa Sul-Americana, mas aí o Galo está impedido de receber público. Tem 2 partidas de punição imposta pela Conmebol, né, por conta de sinalizadores que foram utilizados pela torcida ano passado. Então o Galo não vai ter torcida na quinta-feira. Então o torcedor para acompanhar o Galão da Massa vai ter que ser nesse domingo aí mesmo, contra o São Paulo. Vamos ver, a expectativa de público é de 40 mil. A diretoria esperando aí, 40 mil já seria um público interessante para domingo. Ah, não tenha dúvida. Agora o ingresso tá na média, tá legal? A partir de R$39. Pro sócio. Pro sócio. Normalmente é o preço mesmo praticado aí em jogos de Campeonato Brasileiro, né, Thiago? Não, o torcedor tem que apoiar, ainda mais que vai ficar um tempo sem ver o Galo, né, Cláudio? Depois não vai poder ir em campo, né, na quinta-feira, aí tem jogo no outro domingo. O outro domingo é aquele jogo, né, Thiago? 8h30 da noite. Nossa. Galo e Vitória no domingão, 8h30 da noite. Então, se for pensar em horário, o domingão agora, 4 da tarde, é um horário melhor pra ir com a turma, levar famílias e tudo mais, né? O jogo teoricamente é melhor também. O salário já caiu, o jogo né? também, né? Não. O jogo também é mais? Mas não tem nem comparação, né? Você pega um Atlético São Paulo, baita clássico, né? Eu respeito quem paga, né? Afinal de contas, compra os direitos, coloca o horário que quiser. Mas não dá, né, cara? Domingo, 8h30 da noite. Pro cara que tá em casa, pô, legal, beleza. Porque a ideia é essa, né, Thiago? A TV quer que o cara venha em casa. Agora, pro time levar torcedor no campo é complicado. Sabe, assim, os valores estão invertidos. O espetáculo legal é um espetáculo com casa cheia, com estádio cheio, né? Você pode equilibrar, pensar nas 2 coisas. Um jogo até às 18 horas vai lá. Mas 8h30? O cara que vai trabalhar na segunda-feira às 6 da manhã, meu irmão, o cara vai sair do estádio 10h30 da noite. Uhum. Aí vai pegar o carro, fila, estacionamento, não sei o quê, vai chegar em casa 11, 11h30. Pra quem vai de carro, né? Imagina quem depende se o cara for de ônibus e metrô não dá, né? Mineirão nem metrô tem. Então o cara vai de ônibus, o cara vai chegar em casa meia-noite, 1h da manhã. Mas tem um detalhe, tem mais um porém.
aos finais de semana, o número de ônibus são reduzidos na cidade. Tem um problema maior ainda. Tudo é ruim, domingo 8h30. Até pra quem assiste em casa, às vezes costuma receber amigo pra assistir em casa. O cara vai beber o domingo inteiro. O cara vai lá, chegar na casa do outro 8h30 da noite. Aqui é a cara de pau, tipo o Thiago Reis, que leva picanha de presente pra um amigo e vai comer a picanha de presente, né? Óbvio. Cara de pau, né? Não, você imagina? Sua. Não, e domingo à noite é o dia de você fazer o quê? Você pegar o resto do almoço, né? Então o cara já tá babando lá no sofá e aí começa o jogo. Não é um negócio assim, sabe? É difícil. 12:00 com mais 6 minutos. O Cláudio Rezende, já o Wellington Campos vai trazer a informação do Renato Gaúcho. Está sendo apresentado agora no Fluminense. Renato Gaúcho, novo treinador do Tricolor Carioca. Ô Cláudio, você já falou de ingresso, já falou da preparação do Atlético. O Galo, como é que fica essa logística para esse calendário, né? Tem Atlético e Vitória no outro fim de semana, meio de semana com portão fechado. Como é que tá esse mês de abril do Galo, hein, Cláudio? O mês de abril é complicado, né? Com muitos jogos pro Atlético, essa primeira parte com jogos em casa, mas depois o Atlético terá, por exemplo, na quarta rodada o Santos na Vila Belmiro, aí volta para jogar com o Botafogo em Belo Horizonte. No Atlético, até ouvia o Edu Panos falar, o Atlético não tem nenhuma ideia de estrear gramado sintético no jogo do Botafogo, meu Deus, pode ficar tranquilo. Não dá, né? Não dá, porque é o gramado do Botafogo, né? Então o Galo vai, pelo que eu tô sentindo, viu, Thiago, gramado na Arena MRV e catraca, tudo pronto na Arena MRV, tá ficando mais pra maio. Nós devemos ver aí mais pro final do mês de abril ou maio, mas abril ainda vai ter viagem para Caracas, na Venezuela, que sempre é uma logística complicada, mais pro final do mês. Tem depois de Caracas um jogo em Mirassol, que é no interior de São Paulo, né, com o Mirassol. Então, muitos desafios pro Cuca aí neste mês. E o Cuca, já deixando bem claro, né, Thiago, que pro campeonato inteiro ele precisa de reforço. Na resenha que eu tive com o Cuca, lá em Cusco, ele ainda quer um primeiro volante, Thiago, aquele volantão mesmo, e um segundo volante, estilo Zaratio, né? O Zaratio, infelizmente, tinha muitas lesões, mas como o Zaratio fazia com o Cuca lá em 2021, o cara para chegar na área, né? Um meia que chega, finaliza, um cara mais polivalente, o Cuca ainda quer essas peças, mas aí agora fica mais pro meio do ano, quando voltar, né, a janela aberta do futebol europeu, por exemplo, algum jogador brasileiro queira voltar, mas segundo o Cuca ele vai ter que pensar bem, porque são peças difíceis de buscar, mas aí tem o Siga, tem o departamento de futebol do Atlético